Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando 14 de junho. Acabou o amor, cara. Não, acabou não. Continua sempre o amor. Última aula foi dia dos namorados. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho. Estamos na nossa tradicional aula das sextas-feiras. Remotinha, cara, total. Hoje o motivo de ser remota é porque tivemos um super evento no nosso instituto e tal. E para não obrigar ninguém a pegar 8 horas de ônibus para ver meia hora de aula, que é mais ou menos, cara, é melhor fazer remoto, cara. É melhor pagar a internet do Elon Musk do que pagar ônibus para vir para o fã. Então, estamos aqui. Continuação da aula de quarta. O que, que a gente vai ver hoje? Um pouquinho mais de vetores. Cara, na aula a gente viu segunda-feira o uso do objeto vetor em sala usando algoritmos. Na quarta-feira, a gente usou ele um pouquinho mais, mas eu abri a caixa. Agora a gente viu como é que é a classe vetor. E a gente começou a adicionar umas coisas nela, ela ficou até meio porrada. Hoje a gente vai continuar com essa aula. Uma coisa importante. Hoje a gente vai fazer algumas considerações também sobre o comando do scanner, tá? Eu acho legal te comentar algumas coisinhas sobre ele, porque eu sempre falo na aula pra gente evitar usar dois scanners, continua sendo a regra, evite usar dois objetos scanner, mas hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho com mais de detalhes por que isso acontece, entendeu? É dada a forma como a linguagem Java funciona e como ela manipula os devices da máquina virtual Java, tá legal? E fora isso, a gente vai fazer. Eu deixei com vocês aqui um desafio opcional para quem quisesse fazer, tal, é, de melhorar um dos métodos aqui da classe vetor. Qual o método foi esse? É o seguinte: a gente está fazendo a classe vetor, onde ele retorna um booleano quando ele encontra ou não, entendeu? Só que dessa vez eu passei para vocês a tarefa seguinte: pô, professor, agora eu queria saber qual é o endereço do cara que está no vetor, pô, se ele estiver lá dentro. E se não tiver, retorna menos um. E eu comentei com vocês que a maior parte dos métodos de vetor tem uma característica muito interessante. Eles percorrem o vetor. Então, para percorrer o vetor, a gente usa o algoritmo mais básico de todos, que é o imprime. Usou esse cara aqui, bicho, é só alegria, cara. Então, não tem como dar errado, entendeu? Então, assim, e outra coisa que a gente botou no nosso algoritmo, que é uma característica da nossa implementação. Toda vez que a gente mexe no vetor, a gente imprime ele. Então, por isso que eu tá aqui, ó. Mas você pode setar se quiser aqui, dar um barra, barra e pronto, ele acaba com esse comportamento. Mas eu vou deixar aqui porque é legal a gente ver as coisas acontecendo e a gente entende como é que o algoritmo está funcionando. Então, a primeira parte aqui da aula eu vou fazer a minha versão do algoritmo que resolve aquele problema que eu lancei lá no Colab Web no WhatsApp para vocês. Como é que eu vou usar esse cara então assim? Bem, lembrando, a gente falou sobre inicializações, tal, aquele negócio todo, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando eu estiver comentando um pouquinho mais sobre o uso do scanner dentro da linguagem Java, algumas características que ele tem. Eu vou usar a versão 2, agora eu vou fazer a versão 3, cara. Vamos lá, então. Continuando o nosso... Da onde a gente parou, cara? A versão 3 como é que vai ser? Ela não vai retornar mais booleano, né? A gente comentou. Ele retorna agora um int. Por que int? Porque ele vai retornar ou inteiro ou menos um caso o número que foi encontrado ou que a gente esteja buscando ele não tenha sido encontrado lá dentro. Galera, a parada toda é que assim, muda muito pouco o que acontece. Olha lá como é que fica. Eu vou transformar, eu vou transformar, continuar transformando na verdade, né? Eu vou deixar esse achou aqui, ele vai continuar do jeito que ele está aqui, porque eu vou continuar usando ele como flag, porque a gente tem dois critérios de parada aqui. O critério de parada não vai mudar. Chegar até o final do vetor ou encontrar o cara. Se eu encontrar o cara, eu saio. Antigamente eu estava encontrando o cara e já saía e retornava se eu tinha achado ou não. Agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ter um outro int aqui que é o cara do endereço do maior, ou o endereço do cara, entendeu? Eu vou chamar de key ou de chave índice. Então, chave índice, o que que é? É o cara, é o endereço da chave, onde ela vai estar. Eu vou fazer parecido, ó. Olha como é que vai ser bobão, cara. Eu vou colocar o chave índice é menos um. Dessa vez eu não vou retornar mais, ó, o achou, vou retornar o chave índice. Se eu encontrei a chave, ó, ele entrou aí, ele vai usar o cara. Opa, volta aqui para a tela. Se eu encontrei o cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar o chave índice com quem? Com o conte. Já era, cara, ó. Retorno menos um. Entro no cara.
Se eu encontrar o cara, esse cara aqui vai servir para sair do laço, entendeu? E eu guardo chave índice com o contador que eu tô querendo, pô. Beleza, o contador tá aqui, conte mais. Esse código aqui, eu vou dizer para vocês, ele é altamente legível, cara. Ele é altamente legível. Ah, professor, mas dava para fazer ele com muito menos coisa. Dava para fazer ele muito mais ilegível. Então, assim, o ponto todo é, o que que você ganha? Então, assim, eu imagino que muita gente que quando é júnior quer fazer a parada mais obscura possível, entendeu? Você não ganha nada sendo obscuro. Então, assim, eu podia ter usado o chave índice aqui como flag? Podia. Ah, enquanto o chave índice for diferente de -1 e tal. Mas, cara, o código não fica claro. É muito mais fácil você entender que, cara, achou, enquanto não achou, chave índice. Ah, o achou recebe true. Pô, beleza. O flag para saída do problema. E aqui a gente retorna a chave do contador. Bora testar esse cara agora? Vamos lá. Vamos aqui no main. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o chave busca 3. Olha. Olha aí. Agora o que vai ser? Esse cara aqui não é mais um booleano, cara. Vai ser, ó. O endereço é vou chamar de chave index. Ele vai ser um int. Ó. Se chave índice for diferente de -1, estava presente na lista. Aí tu ainda pode complementar, ó. No endereço, passa e coloca aqui, ó, chave int. Olha que bacana. Se não, não foi encontrado. Olha aí que legal. Então, pô, a gente fez a troca aqui, agora não é show, chave índice, né? Vamos executar esse maluco aqui para ver se a parada vai dar certo, né, professor? Você tá muito confiante. Deixa eu ver aqui. Como eu botei 5, né? Opa, olha aí, ó. 5 estava presente na lista, ó. Estava presente na lista no endereço 1, ó. 0, 1. Olha que legal. De novo. Não foi encontrado, não foi encontrado, não foi encontrado. Quando aparecer um 5, ele vai aparecer de novo. De novo no endereço 1. Vou rodar mais algumas vezes aqui. Rapaz, tá sempre pegando o endereço 1, cara. Esse 5 tá viciado, cara, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui no endereço diferente do 1. No endereço 0, finalmente, entendeu? E aí vai. Então, essa era a forma de a gente pegar um código que a gente já tinha funcionando e alterar ele por um tipo de funcionalidade nova. Pessoal, vamos lá. Antes de eu passar para a próxima etapa, eu quero só dar um checklist. Quem é que tá. Assim, eu comecei a falar de vetores na segunda-feira. Hoje, sexta-feira, depois de ver esse negócio aqui quase 3 vezes, quem está confortável com isso? Levanta a mão. Beleza, eu tenho mais ou menos 5 caras confortáveis. Agora vamos lá. Quem está agora, pode baixar a mão todo mundo. Preciso saber agora quem está assim no nível de desconforto entre 0 e 10, assim, tipo, quem está desconfortável no nível assim 5, tipo assim, professor, eu tô mais ou menos pegando o negócio, mas eu tô com um pouco de medo. Aí levanta a mão agora. Já temos uma galerinha, já tem umas 6 pessoas, assim, show, bacana. Agora, quem tá no nível de desconforto assim, professor, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que é isso. Desde segunda-feira eu tô com medo. Pode levantar a mão agora. Vamos devagar, né, galera? Tranquilo, suave na nave. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Vamos dar uma pausa mental. Mental. A gente vai continuar falando de vetores, mas vamos dar uma pausa mental só para a gente recarregar alguns conceitos, tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho
sobre aquele assunto scanner. Vamos falar do scanner rapidinho, né? Galera, é o seguinte. A gente está falando muito sobre scanner, sobre leitura e tal, e você vira aqui que a gente tem os métodos de leitura das coisas, né? Então deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar aqui o Inicializa Manual, que ele tem um método aqui de leitura, que eu vou usar aqui de novo. Eu vou tentar causar uns erros aqui, pra gente entender umas paradas bem legais que acontecem. Scanner ler. Aí eu vou ler aqui a chave. Cadê aqui o meu vetorzão? Ó, vamos tentar entender a natureza do scanner. Tá legal? O que eu fiz agora? Tem scanner aqui, crio o vetor, inicializo o randômico, crio um objeto scanner, vou ler o cara aqui. E aqui no final desse cara, vou ler ponto close. Vamos tentar entender algumas coisas que eu acho legal, que é assim, para vocês entenderem a natureza do cara, né? Não que vocês precisem decorar isso, tá, pessoal? Mas é mais pela. É para vocês entenderem um pouquinho da linguagem. Obviamente, assim, muitos de vocês podem nunca programar mais em Java depois que sair aqui do iComp. Vocês vão programar em Java comigo algumas vezes, porque vocês vão ver Java comigo em HTML. Talvez você veja um Java comigo na linguagem de programa, assim, na disciplina de POO, quando se vocês, algum de vocês escolherem fazer. Vocês vão ver Java comigo em padrão de projeto, que é uma linguagem muito boa para fazer isso e tal. E tem pessoas que trabalham e usam Java, mas tem outras pessoas que aprendem Java, mas nunca mais usam ela. Entendeu? Não é que tem gente que aprendeu C e nunca usa mais e tal. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Deixa eu ver quem estava presente na lista, né, cara? Nossa senhora. Vamos lá. Chave Indie. Esqueci de colocar uma coisa bem legal aqui, ó. Agora vai ficar legal. Vamos lá. 4. Deixa eu ver aqui. Então, assim, isso aqui é para você não se prender tanto à linguagem, mas uma curiosidade da linguagem para vocês entenderem, porque obviamente vocês estão sendo avaliados com ela no Code Bench, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei o scanner, fiz uma leitura, aí eu mostro onde que a chave estava presente na lista, no endereço tal, papapá. Então, vamos lá. Quando você cria um objeto scanner, você passa como parâmetro da onde vai vir esse cara. Esse system.in pode ser muita coisa, tá? Quando vocês aprenderem a programar em rede e vocês estiverem programando em rede em Java, eu já aviso para vocês, cara, Java é uma ótima linguagem para programar em rede. Cara, ela é muito, na verdade, ela foi pensada para programação em rede. De verdade, Java foi uma linguagem que foi projetada para trabalhar em rede. Então assim, é uma ótima, é muito boa para programar em rede. Você passar aqui dentro o que você vai ler? De onde você quer ler? Eu quero ler de um processo da memória, eu quero ler de uma porta do computador, eu quero ler de uma placa de rede e tal. E ele. Você troca esse negócio aí, ele funciona igualzinho. Vocês vão ver até que a gente pode ler de um arquivo baseado nisso aí. Então tem muitas formas de usar o scanner. Da forma como tá aqui, o que é que tá acontecendo? Eu tô usando só, tipo assim, tá tipo um programa bem bobão, né? Tô vendo aqui. Limpei uma matriz, eu falei, cara, eu quero que ele diga onde está o número 9. Vou digitar 9, ele entra. Opa. 4 estava presente na lista. Ó, 4, né? Desculpa, 4, esse aqui é a chave do endereço. Eu quero pegar a chave, né, cara? A chave estava presente na lista, né? No endereço 4. Beleza. Já você já amei. Vou digitar agora o 7, por exemplo, o 4 aqui. O 4, ele vai estar na posição 0, 1, 2. Então, se eu digitar 4, ele vai dizer que está na posição 2. Pô, beleza. Nosso método está funcionando. Só que agora, eu vou trocar o inicializa randômico para o inicializa manual. Só que o que acontece aqui no inicializa manual? O inicializa manual, ele tem o quê? Ele tem um scanner dentro dele. Tem um scanner e tem um close aqui, ó. Tem um scanner, tem a entrada e tem um close. Olha o que vai acontecer. Assim, na verdade, vocês viram acontecer na última aula.
Eu comentei com vocês que ia comentar nessa aula porque que aquilo estava acontecendo e fechei a parada, né? Pra gente não perder muito tempo naquele momento com isso. Inicializa o manual. Vamos lá. Vou dar o save aqui. Vou executar de novo. Aí a gente vai cometer aquele erro. Aí vocês vão ver aquele erro que deu na última aula acontecendo aqui. E vai ler os caras que eu pedi, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele deu esse cara aqui, ó? No such element exception. Sim, pô, o que aconteceu, professor? Olha uma coisa louca. Quando você tem esse erro aqui, significa que você leu uma coisa que não existe. Esse é o erro que significa aqui. Ele até diz, ó, no main, linha 14, ó. Mas, professor, por que ele deu esse erro de ler uma coisa que não existe se eu nem digitei? Se eu tivesse apertado Enter sem digitar nada, é que teria que ter dado esse erro. Mas eu nem digitei. Por que esse erro aconteceu? É por causa da forma como o Java, dentro de um programa, funciona. Em tese, esse system.in aqui é a entrada do teclado. A gente não deve ter muitos objetos scanner quando ele faz isso aí. Mas tem uma característica sobre o close, que eu esqueci de comentar com vocês, que é assim, na verdade era o tema de conversar a aula de hoje de vocês. O Java tem uma brincadeira muito louca. Quando você dá close num scanner, ele fecha a porta do dispositivo de entrada. Tipo, esse cara aqui, quando você inicializa o sistema, o system.in eu passei como parâmetro. Ele não fecha somente o objeto, ele também fecha assim, a porta do device de entrada. E em nenhum momento mais no código tu vai poder abrir. Por mais que tu crie outro objeto scanner, tu não vai poder ler de novo daquele cara. Eu já li o system.in aqui. Professor, mas por que tá dando erro se eu deu close aqui? Não é porque, olha aqui no professor, olha, onde que eu dei close? Eu dei close aqui, cara. Como eu dei close aí, significa que ninguém nunca mais vai poder usar o system.in. Acabou. Então bora ver agora se eu fechar esse cara. Se eu fizer assim, ó. Vamos ver o que acontece. Pode dar um erro? Pode dar um erro. Mas agora eu não vou fechar o system.in. O system.in vai ser usado 2 vezes no código. Eu vou abrir, ele vai ser usado dentro do inicializa manual, mas eu não vou fechar o cara. E eu vou abrir aqui de novo ele nesse novo objeto que está aqui. Um, dois, três, quatro, 5. Olha como não deu erro agora. Agora ele está esperando a leitura da chave que eu estou querendo digitar. Aí eu vou digitar a chave 4. 4 está representando a lista no endereço 3. Ó, 0, 1, 2, 3. Então estava aqui. Se eu executar de novo. Vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí 9. Quem está esperando agora? O cara é da chave. Aí eu vou digitar 8. Não foi encontrado. Então, assim, a gente deve evitar usar vários scanners num código. Mas se você está usando o scanner no código, qual é o lugar que você põe o close? Quando o programa estiver terminando. Esse é o ponto todo da parada. Por que isso acontece? Porque você vai fechar o streaming de leitura. Fala, Sofia. Eu só estava com uma dúvida quanto, só falando disso, dessa parte de scanner da lista. Por exemplo, acho que na primeira questão da lista 6, na teoria eu teria que ler vários números em um único método. Mas o scanner que eu coloco, ele fica também na classe já, no método main. Mas onde que eu poderia colocar o scanner se eu preciso de 2 dele, na teoria? Aí é que eu vou falar agora. Vamos supor que assim, tipo, você precisa. Na verdade, tu deve estar se perguntando, professor, no seu código aqui, o senhor fez isso e não deu pau. Por que quando eu faço lá no CodeBench dá? Realmente. Já se perguntou disso? É porque é o seguinte, o CodeBench ele roda dentro de um negócio chamado container. Então, assim, eventualmente vão ter os containers da onde vocês estão executando, eventualmente podem estar rodando alguma coisa aí, tem várias memórias compartilhadas, não sei o que, tem vários dispositivos, não sei o que, então pode dar um problema, porque o dispositivo que você está lendo, o system.in do scanner no CodeBench, não é a tua máquina, entendeu?
É de um container que a ligação dele com o teclado está sendo feita por um processo da programação web. Tá? Lembrando, vocês não estão programando uma máquina específica, estão programando um processo que está rodando dentro de um servidor web. Então, lá dentro tem muita coisa acontecendo. Então, eventualmente, pode ter muitas pessoas utilizando ou muitos outros processos utilizando aquela mesmo stream de leitura, que no caso está sendo realmente utilizado pelo sistema do JavaScript, pelo sistema de container. Então, por isso que lá, quando você usa dois objetos scanner, dá pau. Entendeu? Então, assim, professor, não dá para fazer isso. Aí, o que eu ia comentar? O Daniel já deu spoiler aqui. É você começar a sacar que o scanner talvez vai ter que ser, se você realmente precisa fazer várias leituras em vários lugares, precisa criar, você talvez precise usar o scanner como se fosse um atributo da tua classe ou um parâmetro para os teus métodos. Você cria esse cara e passa, ó, eu vou precisar ler, aí tu define, cara, eu vou precisar ler sim, cara, com certeza. Então, você passa o objeto scanner como parâmetro do teu método. Aí ele vai funcionar, bicho, vai funcionar lindo, entendeu? Como é que isso aconteceria? Tipo, vamos supor, qual foi o método que eu tava precisando ler alguma coisa aqui? Era aqui fora, esse cara, entendeu? Mas o inicializa manual, ele, o que ele faz aqui? Ele precisa ler coisas. Então eu podia fazer uma coisa muito mais louca ainda do que fazer o seguinte: eu podia chegar aqui na classe vetor, inicializa manual. Eu vou fazer um negócio mais doidão ainda, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e ele vai ser agora um parâmetro. E eu não vou usar mais esse cara aqui, ó. Então significa que ele vai receber um scanner como parâmetro e ele vai ler usando esse scanner. Tá legal? E aqui dentro, ó, eu em vez de inicializar o scanner aqui, eu vou inicializar o scanner aqui. Aí eu vou passar só esse cara aqui, ó, pro inicializa manual. Aí esse cara foi usado aqui, vai ser usado aqui. É um scanner só. Vamos executar para ver? De novo, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tá esperando o meu. Ah, qual que eu vou digitar? Ah, vou digitar o 5. Funcionou. Então, nessa situação aí do CodeBench, o que, que eu recomendo para vocês? Isso aí não acontece só no CodeBench, vai acontecer em muitos lugares. Assim, vai depender de onde você estiver desenvolvendo software, tá? Se você estiver desenvolvendo um ambiente de software onde você sabe que tu não vai estar lidando diretamente com o terminal ou com uma área de memória bem controlada, o ideal é você só usar uma referência para o objeto, porque aí você evita erro, tá? Então, e aqui ainda acontece uma outra coisa que vocês vão aprender um pouquinho depois comigo. Eu normalmente ensino isso um pouquinho mais no final do curso. Isso aqui que eu fiz tem um nome que é muito famoso em programação orientada a objetos, que é chamado injeção de dependência, tá? Por quê? Vocês estão vendo que aqui na classe vetor, é, a partir do momento que eu botei o scanner aqui, eu não criei o objeto aqui. Quando você cria um objeto dentro do outro, você cria uma ligação muito grande deles, você cria uma dependência muito grande deles. E em programação orientada a objeto é muito importante a gente, quando programa, a gente por uma boa prática de programação orientada a objeto, não é só programação normal, programação orientada a objeto. A gente deve evitar criar uma dependência muito grande entre os objetos, para facilitar o reuso deles. Tá? Então, qual é uma das primeiras práticas? Evitar criar um objeto dentro do outro. Tipo, dentro do objeto vetor, evitar criar outros objetos que possam causar esse tipo de erro, por exemplo. Ah, a classe randômica aqui, eu criei um objeto random. Esse cara aqui não tem tanto problema, porque ele não mexe com I/O. Mas assim, a classe scanner mexe com I/O. Ah, vamos supor que fosse um socket para um banco de dados, mexe com I/O, tal. Então assim, nesse tipo de situação, a gente evita criar acoplamento, que a gente chama. Esse acoplamento é essa ligação entre as classes. Então, nessa hora, a gente usa esse negócio chamado injeção de dependência. O que é injeção de dependência? A gente cria o objeto fora e passa ele para o método que a gente precisa usar. Então, aqui eu injetei um objeto scanner para ele ser utilizado no nosso objeto vetor. Tá? Aí isso aqui é uma ótima prática de programação orientada a objetos. Isso aqui é tão importante, que tem bibliotecas
prontas só para fazer isso. Como fazer injeção de banco de dados, fazer injeção de algoritmo, fazer injeção de cloud, não sei o que, tal. Eles chamam de Dependency Injection. Dependency Injection. Acho que é assim que vai escrever. Tá aqui. Pô, tem um monte aqui, entendeu? Free Code Camp, entendeu? Então, assim, cara, isso aqui que eu ensinei pra vocês é um pedacinho disso, mas tem muito mais, tá? Então, assim, isso aí faz parte de um negócio que vocês vão ver comigo lá acho que no sexto período em arquitetura, chamado padrão de projeto, entendeu? Que é o chamado inversão de controle, que está dentro dos princípios SOLID, né? Que é uma coisa de orientação a objeto. Se você não programa orientado a objeto, isso aqui não vai nem fazer sentido para você. Mas assim, é como as pessoas programam hoje em dia no mercado de trabalho de alta produtividade. As pessoas programam orientado a objeto utilizando esse tipo de estrutura de programação aqui. Por isso que programa orientado a objeto eu gosto de passar para vocês desde o comecinho. Não necessariamente que vocês vão entender tudo, porque é óbvio que é cobrar de vocês demais entender tudo desde o começo. Mas, cara, quando chegar no terceiro período, no quarto período, vocês vão ler sobre. Cara, eu já li esse negócio de. O professor Moisés falou essa parada de injeção de dependência lá em P com aquele exemplinho de vetor e a classe scanner. Tá legal? Então, isso aqui é uma forma de vocês já começarem a programar de uma forma mais profissional, entendeu? E ao mesmo tempo resolve o problema do scanner. Ficou claro para vocês, pessoal? Se vocês não lembraram muito bem, vocês vão poder voltar e ver essa aula de novo, entendeu? Tá gravado aqui. Mas a dica assim, são duas coisas que eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Quando você está programando no ambiente, você pode até criar dois objetos scanner. Assim, eu não acho muito legal, mas você pode. O problema todo você não pode usar o close se você sabe que você vai usar esse scanner depois de novo. Então, dentro daquilo, o cara não usa, tá? 2. Pessoal, eu vou usar o cara. Eu quero usar, eu preciso usar dois objetos. Então é o seguinte, cara. Se tiver dentro de uma classe, cria o objeto fora, o objeto scanner, e passa para ela como parâmetro. Aí faz a injeção de dependência. Fez a injeção de dependência, aí você só tem um objeto funcionando. Aí no final do código, tu fecha o cara. Aí tudo bacana. Diga, Sara. E professor, quando que vem a necessidade da gente colocar o nome da classe scanner dentro do parâmetro desse método? Tipo, eu vi que o senhor colocou só o ler, né? Sim. Mas, tipo, teve uns exercícios lá da lista que ele fala, né, o nome da classe e o nome do objeto lá no parâmetro. É bem Quando assim, que vem ó. essa Ó, necessidade? aqui eu botei assim, ó. É isso aqui que você tá querendo saber? A diferença disso aqui para isso aqui, não é? Por que que eu tô colocando só aqui? Eu comentei com isso contigo na última aula, eu acho que tu ainda não conseguiu sacar, mas assim, é que existe uma diferença entre usar e declarar. O que é declarar? Declarar é quando você está construindo a coisa. Quando você está construindo, vamos supor, tu está construindo um carro. Beleza, aí tem um tanque de combustível, aí tu faz a entrada do tanque de combustível, aí tu faz a documentação. Na entrada desse tanque, tu coloca assim: tem que entrar aqui um líquido, tem que entrar líquido do tipo gasolina. Porra, beleza. Então aqui tu tá declarando que na inicialização manual você vai receber um objeto aqui e esses objetos têm que ser do tipo scanner. Se tu passar qualquer outro objeto de qualquer outro tipo, o método inicializa manual vai reclamar. Ele vai, cara, isso aqui não é scanner, vai dar erro. Aqui fora no main, eu estou usando o método scanner. Ó. Vamos lembrar aqui, vou separar. Aqui, ó, eu declarei um objeto e criei um objeto. Beleza. Aqui eu declarei uma variável e criei a variável. Então aqui a variável agora é um objeto do tipo scanner. O que está acontecendo aqui agora? Eu não estou mais declarando, eu estou usando. Então assim, olha, no inicializa manual, quem eu estou passando para ele? Um objeto, o objeto LED. Que tipo ele é? Scanner. Lá dentro ele aceitou. Eu podia usar aqui, cara, um outro nome. Tipo, eu podia colocar aqui como entrada. Podia ser entrada aqui, ó. Entrada aqui também, entrada aqui. Tanto faz. O importante é que aquele cara está guardando um objeto do tipo scanner. Ó, vou salvar e executar de novo aqui. Ó, vamos lá de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Vou procurar o 5. Você vê aqui, ó. O scanner é o objeto, é a classe. Eu estou criando um objeto dessa classe. O que eu disse aqui? Que o inicializa manual, ele só funciona se eu passar um objeto daquela classe. Ó,
O inicializa manual só funciona se aqui dentro tiver um objeto da classe scanner. Um indivíduo que é igual, que é uma instância, um exemplar daquela classe que tem uma característica tal, que é a classe scanner. Agora, vamos supor que eu passasse um cara que não é da classe scanner. Eu vou passar para ele um cara da classe vetor. Vou passar o lista número. Ah, o lista número é sacanagem. Deixa eu passar aqui um cara. Um outro objeto de um tipo aleatório aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto do tipo random. E passar para o cara. Vamos ver o erro que vai dar? Deixa eu só pegar aqui a declaração aqui da biblioteca. Ó, eu criei aqui um cara chamado gerador que ele não é do tipo vetor e não é do tipo scanner. Ele é do tipo random. Vou jogar aqui dentro. Vamos ver o erro que vai dar na compilação? O Java nem deixa compilar. Ó, tipos incompatíveis. O random não pode ser convertido para scanner. Então essa aqui é a diferença entre você usar e você declarar. Quando declara é quando você está construindo. Então eu estou construindo o objeto vetor. Ah, eu tenho que declarar os métodos que eu quero usar. No método cadê? O inicializa manual, eu estou dizendo agora, o inicializa manual, você precisa receber um objeto do tipo scanner. Aí, porra, beleza, tal. Passei um cara que não é scanner. Ei, meu irmão, eu te pedi scanner, brother. Tu tá me mandando random, cara. Foi mal, cara, desculpa. Eu vou te mandar Vou criar um objeto aqui do tipo scanner, já vou mandar pra ti. Aí ele criou aqui o cara. Agora funciona, porque eu tô passando o objeto do tipo correto que ele tá esperando. Que essa que é a ideia da orientação objeto. Quando você fala que o parâmetro é para receber inteiro, ele espera receber inteiro. Quando você fala que é para receber float, você tem que passar um float, senão ele vai reclamar. Então essa aqui é mais ou menos a ideia do que a gente está querendo construir aqui no negócio. Olha, galera, tá chegando aqui uma antiga aluna do curso, cara. Olha, a gatinha pretinha que morava aí no Icomp. Oi, Ada. A Ada é uma aluna antiga do curso, cara. Ela tava no Icomp aí desde 2014 e agora ela tá querendo assistir aula de P, cara. Show de bola, né? Ada, cara, você bagunçou o código, cara. Tu tá querendo me zoar, né, Ada? Foi mal. Deixa eu zerar aqui, Ada. A Ada, ela tem quase. Acho que ela tem quase que mestrado em banco de dados, uma coisa assim. Ela viu quase todas as aulas de banco de dados nos últimos 5 anos lá. O nome dela é Ada Lovelace, tá? Mas assim, o apelido é só Ada, tá? Ada, deixa eu terminar a aula aqui, mulher. Senhores, vamos continuar a situação aqui. Vimos a parte o desafio. Eu acho que eu tirei boa parte da dúvida do scanner para vocês. Já dei um spoilerzinho de padrão de projeto, mas basicamente tal, papapá. O que eu quero ver com vocês agora? A gente vai tentar trabalhar agora o seguinte. Vamos voltar aqui para o nosso editor de texto aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês agora? 1, 2. Vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4. Suponha que isso aqui é um vetor de 5 posições, tá? E isso que vocês estão vendo aqui são os endereços, tá? Aí do ladinho vai ter o valor que está no vetor, tá? Qual é a brincadeira que eu vou comentar com vocês aqui agora? A gente vai fazer um método que é bem bobinho mesmo, entendeu? Que método é esse? É o método que troca dois caras de posição. Significa isso, tu diz, olha, eu quero trocar o cara do endereço 0 com o cara do endereço 3, entendeu? Então, vamos supor que tivesse aqui nesse vetor a posição 3, posição 4, posição 5, o valor 5 e a posição 8 e aqui 10, tá? Vamos tentar escrever eu vou tentar escrever esse algoritmo aqui com vocês pra gente pensar nele. Eu vou chamar que vai ser o algoritmo. Qual é a brincadeira? A gente vai pensar agora num método. O que é a brincadeira dos algoritmos que a gente vai fazer agora? Que vocês vão ver que vai ser muito comum. Eu vou dizer para vocês, olha, cara, assume que você vai escrever um método para classe tal. Assume que tem getSet pronto. Aí tu, pô, beleza. Então, eu vou escrever agora um método, vou pensar agora um método para classe vetor. O que esse método vai fazer? Eu vou pegar esse cara, vou chamar o método de troca, tá? Então, o método troca,
ele vai receber como parâmetro, ele vai ser um método vazio, né? Eu vou chamar aqui de, ele vai ser um método void, tá? Ele não retorna nada. Eu vou mandar, ele vai fazer o que ele tem que fazer. O que ele vai fazer aqui? Ele vai receber como entrada dois números, que são dois endereços. São os endereços que eu quero que troque. O int endereço 1 e o int endereço 2. Então, qual o objetivo desse método? Pegar o que está no endereço 1, colocar no endereço 2. E o que está no endereço 2, colocar no endereço 1. Mas, cara, professor, pelas leis da física, não dá para fazer isso. Porque quando eu copiar o endereço 1 no endereço 2, eu vou perder o que está no endereço 2. É muito chato. Então, o que a gente faz nessa hora? A gente vai usar uma variável temporária, cara. Vamos lá, vamos começar a fazer então. Então, eu vou criar aqui uma variável int temp. Vai ser a variável temporária. O que vai acontecer? Lembrando, eu estou fazendo de conta que eu estou no meu objeto. Então, eu vou usar o dis.getElemento. De que posição? Do endereço 2. O que esse cara aqui, o que eu vou fazer com ele? Esse cara eu vou jogar na variável temporária. Então, o que é? Porque, imagina, eu vou pegar esse cara aqui, vou botar para um lado, esse cara botar para outro. Então, primeiro esse cara aqui, eu vou guardar num copo temporário. Aí eu vou pegar esse maluco que está aqui na 1 e vou jogar na 2. Então, o que vai acontecer? Tem a forma bem legível de fazer isso aqui e tem a forma mais ou menos legível. Então, eu vou fazer da forma assim, pensando, né? Eu vou primeiro pegar o dis.getElemento da posição 1. O que eu preciso fazer com esse cara? Eu preciso botar ele na posição 2. Como é que a gente faz isso? Dis.setElemento end2. Levanta a mão quem achou isso aqui estranho. Só pra eu ter noção. Quem achou isso aqui muito estranho? Vamos lá. Lembrando, o que o setElemento faz? O setElemento ele precisa de dois valores para funcionar. Ele precisa do endereço, aonde eu vou jogar a coisa, e ele precisa do valor que ele vai jogar naquele lugar. Pô, legal. Então, o que acontece? Esse cara aqui é sempre o endereço, esse cara sempre é o valor. Então, o que vai acontecer? Bem, eu vou pegar o endereço 2. O que tem esse cara aqui? O getElemento do endereço 2. É um valor que está dentro do cara. O que ele vai fazer? Ele vai guardar aqui dentro. Eu posso também criar uma variável chamada... Eu posso também fazer uma brincadeira que é até legal. Fazer assim, ó, valor 1, valor 2. Vocês verem como algumas vezes colocar mais variáveis deixa o código mais legível. Então, o valor 1 vai ser, caso eu precise, do endereço que está no lugar 1. E o valor 2 vai ser o cara que está no endereço do valor 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a variável tempo. Quem eu estou pegando aqui? O endereço, quem está dentro do endereço 2. Eu vou colocar no valor 2. Beleza. Eu vou colocar no valor 1 quem está dentro do valor... Opa, apertei um insert aqui. Cara, eu esqueci de comentar isso no SAP com os professores, que vocês não sabiam o que é um insert. Cara, que legal, né? Todo mundo ia rir de vocês, olha que tristeza. Olha lá. Peguei o valor 2, botei aqui dentro, o valor 1 botei aqui dentro. Aí eu posso fazer assim, ó, no endereço 2, eu ponho o valor 1. E no endereço 1, eu vou botar o valor 2. Quem achou essa forma mais legível? Mais fácil de entender assim? Pô, eu entendi o que aconteceu aí, professor. Pode levantar a mão, sem medo. Galera, a dica que eu vou dar pra vocês. Nunca, 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 nunca tenham vergonha de fazer desse jeito aqui. Se ficou mais fácil de entender, façam do jeito que é mais fácil de entender. Dava pra fazer isso aqui mais fácil? Dava, com certeza. Eu podia substituir isso aqui, ó, por valor 1. Ó, o valor 1 não é o que está aqui? Eu podia fazer isso aqui, ó.
tá? Podia fazer isso aqui. Valor 2 veio para cá, aí o CT não vai nesse 2. Aí esse cara aqui, ó, veio para cá. Eu economizei uma linha, mas o código ficou difícil de entender um pouquinho. Eu botei uma linha a mais, o código ficou mais fácil. Façam sempre do jeito que é mais fácil, para entender. Por questão de performance, vai consumir. Cara, isso não vai consumir mais memória. Isso não vai performar muito diferente. Então, assim, não se preocupem. Façam do jeito que é mais legível para vocês, tá? Sempre. Então, eu acho legal deixar isso bem claro para vocês. Porque vocês vão ver por aí nos códigos da internet o pessoal fazendo esse código de 3 linhas. Não se preocupem com isso. Façam do jeito que é mais fácil para vocês. Esse aqui é o código que usa uma variável a mais, mas, cara, tu olha, porra, entendi. Show de bola. Então, o que esse cara vai fazer? Bora fazer um experimento aqui? Então, bora fazer uma rodada desse cara, passando como valor aqui o 1 e o 4. Tá legal? Então, vou fazer o seguinte. Vou declarar as variáveis valor 1 e valor 2. E esse cara aqui, ó, vai ser o valor que a gente vai dar como entrada. A gente está fazendo um mini teste de mesa aqui, vou chamar de teste de monitor, né? Então, o entrada 1, o que eu vou querer trocar? Eu vou querer trocar o endereço 1 com o endereço 4. Tanto faz, eu podia ter colocado 4, 1 vai dar na mesma coisa. Declarei as variáveis, valor 1 e valor 2, beleza. Valor 2, quem vai ser começado? Quem está no vetor na posição endereço 2? Pô, o endereço 2 é 4. Quem está na posição 4 é o 10. Vai ficar para cá. Desculpa, endereço 2. Quem está no vetor na posição endereço 1? É o 4, cara. Então 4 vai para dentro de valor 1. Já até troquei aqui, né, cara? 10. E aqui vai na posição 4. Estava o 10. Na posição 1 estava o 4. Beleza. Então, esses aqui são os valores. Show de bola. Até o elemento. Na posição que está no endereço 2, quem está no endereço 2? Porra, endereço 2 é 4. Então, na posição 4, não importa o que tem lá, cara. Eu coloco o que está dentro do valor 1. Vai até 4. Acabou. No 7 elemento, no endereço que está apontado pelo endereço 1, põe o endereço 1 é 1. É esse cara aqui. Não importa o que é esse cara aí. Põe o que está dentro de valor 2. Valor 2 é 10. 10. Show de bola, professor. Trocou 2 caras de posição. Então, vou lá. Meu teste deu certo. Então, vou lá implementar esse cara. Vou pegar o troca. Vou trazer aqui para o vetor. Public void troca. Preciso mexer mais alguma coisa? Não, professor. Caraca, professor, que loucura, hein? Acabou, bicho. Então agora a gente fez um método troca. Ele pega 2 caras e troca de posição. Lembra que eu falei para vocês, eu comentei com vocês, que a gente teria alguns algoritmos bem interessantes, tipo assim, cara, eu vou passar uma lista de números para vocês, aí você tem que descobrir qual o menor número que foi lido. Você já deve ter resolvido isso aí na lista de exercício, óbvio, entendeu? A gente consegue fazer a mesma coisa com o vetor, professor? Sim, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um método, que é o método estatística do vetor. Pô, bem legal. Que método de estatística é esse? Ele imprime quem é o maior número do vetor, o menor número do vetor e a média do vetor. Assim, qual é o vetor, assim, o valor estatístico desse, do número que foi lido. Então, bora fazer as estatísticas do vetor para a gente entender. Public void imprime estatística. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai passar pelo vetor e vai coletar as estatísticas. Então, como é que a gente começa? Aí eu vou dentro daquele negócio que eu comentei com a Sofia no início da aula. A Sofia perguntou, professor, eu tô
Tô meio travado com esse negócio de laço. Como é que a gente faz o primeiro? Como é que a gente começa? Como é que é? Vamos começar pelo primeiro. Vamos supor que esse algoritmo aqui fosse funcionar por um vetor de tamanho 1. Tamanho 1. Vetor tamanho 1. O que é o tamanho 1? Ele só tem a posição 0. Então bora fazer isso para ele? Bora. Então vamos declarar o maior, o menor e a média. A média vai ser float, né, cara? Vou declarar um count também. Por mais que eu não vá usar agora nesse momento, tá? Vamos lá. No final, eu vou colocar um system.out.println falando das estatísticas, né? O maior valor é... Dá um espacinho aqui. O menor valor é... A média dos valores é... Vamos lá. Esse cara aqui vai ser o maior. Esse cara aqui vai ser o menor. Deixa eu colocar aqui um mais aqui, né? Barra N para pular a linha. Caraca, professor. Eu já sofri muito fazendo essas perfumarias, galera. Média. Então, o maior valor é, o menor valor é, a média dos valores é. Pronto. Bora testar esse método aqui sem fazer nada. Ele vai ter que imprimir um monte de zero, porque é como o objeto é inicializado, né? Os valores aí. Aqui nesse cara aqui, galera, eu vou... isso aqui é um algoritmo bem simples, não vou deixar aqui, não. Sai fora. Vou fazer o seguinte agora. Apagar esse cara aqui que a gente não está usando mais. Deixar aí a entrada aqui. Eu vou cortar essa parte aqui da busca aqui. E eu vou só... Depois da entrada manual, ele vai ler, ele vai imprimir as estatísticas. Só que assim, por enquanto não vai acontecer nada, né? Porque não tem nenhuma... Nem implementei nada, entendeu? Opa, cancela. Clear. Java C. Onde foi que o vetor? Opa, foi algum lugar aqui. 129, que eu esqueci de fazer alguma coisa aqui. Cadê aqui que ele reclamou? State of expression. System.out.println. Tá aqui, pô. Professor, Oi. eu acho que é o S do system. System.out. Opa, Faltou o S. boa. Faltou um Szinho também. Muito obrigado. Eita lasqueira, vocês me viram para corrigir que deu mais erro ainda. Não, aqui é o erro porque ele entendeu que a variável não might, né? Não foi inicializada. Verdade, cara, não foi inicializada mesmo não. Foi de propósito até. Maior recebe 0. Menor recebe 0. Média recebe 0.0f. Se Java é uma mãe, cara, vamos falar sério, bicho. Ele não deixa você fazer bobagem, cara. Olha aí. Ele não pode fazer isso, não é feio. Tem que inicializar. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora tá, o nosso método, o template dele tá funcionando. Olha aí, pessoal, isso aqui é uma parada legal de a gente fazer às vezes atualmente. Você fazer o template do teu método. O que é o template? O que ele vai fazer, cara? Aí tu coloca aqui e tal, papapá. Aí aqui no miolo é que tu faz o algoritmo, pô. Mas tu já fez a entrada e a saída, tal, papapá. Então como é que vai fazer agora? Bem, para eu saber as estatísticas, vamos fazer o seguinte. Agora vem o pulo que eu queria ensinar para vocês, de como é que a gente resolve assim, quase todos os problemas de vetor. A gente tenta resolver primeiro como se o vetor tivesse 1. Se o vetor tem só 1, quem vocês acham que é o maior elemento do vetor? Se o vetor só tiver um cara. Quem é o maior elemento do vetor?
Espero O resposta. próprio vetor, professor? Hã? Ele mesmo, o próprio vetor? Não. Quem é o maior elemento do vetor? Se o vetor só tiver um elemento. É porque assim, tu tá comparando o vetor com o que tá dentro dele. Exato. Aham. É o que tá na posição zero. Se o vetor só tem um elemento, o maior elemento do vetor é o único elemento que está no vetor. Aquele único elemento é o maior elemento. Então, o maior elemento para um vetor de tamanho zero é o dis.getElemento. De que posição eu tenho que botar aqui? Zero. Legal. Quem é o menor elemento? Professor, pela sua lógica, o menor elemento é o cara da posição zero, pô. É, brother. O menor elemento também é o cara da posição zero. Por quê? É porque ele é o único cara dela. Então, assim, ele pode ser o maior e menor ao mesmo tempo? Pode, pô. Claro, nada impede. Imagina que tu tem um vetor, pode ter 1 milhão de elementos. E todos eles são iguais. É o mesmo cara, entendeu? E a média, professor? Cara, é o próprio cara também, bicho. A média é esse cara aqui transformado pra float, bicho. Dá uma flotada nele, ó. Dá um float nele aqui, porra. Faz um cast. Entendeu? Chama o cara pra float e tal, entendeu? Acabou. Esse cara aqui, pessoal, lembrem aquilo que eu comentei com vocês. O vetor é uma coisa grande, é um cara complexo tal, mas cada elemento do vetor é como se fosse uma variável normal. Então o get elemento na posição zero, ele não é um vetor, ele é um número. Ele é o elemento da posição zero. Então esse cara aqui tu pode fazer qualquer coisa que você poderia fazer com aquele cara. Se esse aqui é o inteiro eu posso transformar para float com cache. É isso aqui que você fez. Bora rodar esse cara aqui agora. Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, 7. Como eu falei que o meu vetor só tinha uma posição, ele só tá para ele o vetor só tem uma posição, ele não sabe que tem mais. Então, ó, quem é o maior elemento? 3. O menor elemento? 3. A média dos valores? 3. Se você conseguir entender como faz para 1, você já andou 90% do problema. Vamos agora fazer para 2. Agora vamos assumir o seguinte. O meu vetor tem 2 elementos. Eu já saí do primeiro elemento sabendo que a situação tá boa, entendeu? Eu já vou fazer aqui um par agora, ó, um for. Conte recebe. Tu precisa fazer o conte igual a zero? Não, porque se tu a primeira leitura é a inicialização dos caras, que também é a situação do vetor T1. Então tu já começa do 1. Legal? Conte menor que, bem, o teu vetor só tem 2 elementos. 2 elementos. Conte mais. Então vamos lá. Se tu tá num cara que tem 2 elementos, o que tu precisa perguntar? Tô sabendo que o conte vai ser o próximo elemento. Bem, eu primeiro preciso entender se o segundo elemento é maior do que o primeiro. Então, ou é maior do que o maior. Então, assim, if diz get elemento da posição. Vamos lá, isso aqui é como se fosse assim. Não, antes de fazer o pora, deixa eu ir volte 2 casas, professor. Volte 2 casas. Vamos lá. Bora fazer devagar. Vai ser gostoso. Prometo, vai ser gostoso. Vamos supor agora que o vetor tem 2 posições e eu vou fazer no braço, cara. Professor, é só que nem aquele aluno que eu contei para vocês, que não sabia usar enquanto fez tudo no braço. Então, se o maior elemento for maior, não, for menor do que o segundo elemento, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Tipo assim, eu tô com o primeiro elemento que eu disse que ele é o maior. Aí eu vou ver o próximo elemento, o da casa 1. Se eu falar que esse cara é maior do que o maior realmente é maior?
Não, cara, ele não é maior. O maior deixou de ser esse cara. O maior tem que ser esse maluco agora. Esse cara aqui que é o maior. Olha aí. Esse cara aqui que é o maior, não é mais o outro. Então, se o maior for menor do que o elemento da posição 1, então o maior é o elemento da posição 1. Se não for, continua sendo o elemento da posição 0. Vai acontecer a mesma coisa agora com o menor, pô. Se o menor, eu tô dizendo que ele é o menor de todos, ele for maior do que o elemento da posição 1, ah, cara, então o menor é ele, cara. Obviamente já fica muito claro para você. Se ele entrar nesse if, ele nunca vai entrar nesse. Mas bora fazer separado. Primeira versão, tá? Como é que é a média? Pô, a média é o seguinte, eu vou pegar esse cara e vou somar com o elemento da posição 1, pô. Tô somando. A média recebe o cara. Professor, e se eu quisesse, aí no final que eu vou tirar a média, né, obviamente. Aí, antes de imprimir aqui, pô, a média recebe a média dividido pela quantidade de elementos que eu já li. Até agora foram 2. Aí a Sofia vai falar, professor, beleza, o senhor resolveu o primeiro agora. E se eu quisesse fazer o segundo? Ah, então vamos supor que o vetor tem tamanho 3. Tem 2 caras. Eu vou repetir isso aqui, ó. Para 2. Para 2. Para 2. E como são 3 caras, agora eu vou dividir por 3. Vocês estão sacando que tem uma coisa que está acontecendo? Esse cara aqui era 1, esse cara aqui é 2. Se eu fizer um vetor com tamanho 4, teria que ter mais um aqui. Pô, esse número aqui não podia trocar por um contador? Porra, rapaz, podia, ó. Vamos fazer o seguinte? Bora, vamos trocar esse cara por um contador. Eu vou dar um pause pra cá. Vou fazer um for. Aí eu vou fazer aqui, conte, recebe. Continua recebendo 1, porque o 0 é o primeiro cara, entendeu? Ele fica realmente fora. Conte menor que o tamanho do vetor. Conte mais. O que eu vou fazer aqui agora? Vou trocar esses caras aqui agora por conte, cara. E aqui, ó, põe conte. Depois saiu do loop, né? Claro. Então o que eu vou fazer? Para cada cara que eu vou perguntar, esse elemento que eu tô agora, ele é maior do que o cara que eu digo que eu tô dizendo que é maior? Porque é o próximo elemento, entendeu? É aquela brincadeira, tu tá numa fila. Tem uma lista de coisas. Tu é o cara que é responsável por guardar o maior de todos. O primeiro que tu pega, ele é o maior, pô. Tu não tem nada, o primeiro que tu pega, esse cara é o maior. Beleza, vai começar a interação. O segundo, tu vai pegar, pô, esse cara aqui é maior do que eu já tenho? É. Então esse cara aqui é o maior agora. Vem o terceiro cara. Tu é maior do que o que eu já tenho? Não. Tchau. Próximo cara. Tu é maior do que eu... Não. Tchau. Próximo cara. Tu é maior? É. Tu fica no lugar desse cara que eu tenho. O que eu tenho foi embora. Tchau. Chega no final, o que tu tem? O maior na tua mão. Mesma coisa pro maior, mesma coisa pro menor. E a média tu só vai acumulando. No final, quantos foi que eu li? Ah, eu li conte. Divide por conte. Ponto. Lembrando, como esse cara aqui é um float, eu vou transformar esse cara aqui em float só para deixar o negócio gostoso. Vamos lá? Bora ver se essa parada vai funcionar? Professor, uma ideia parece ser boa, cara. Vamos ver. Vamos lá. Eu vou fazer todos os objetos, todos os elementos do vetor ter o mesmo valor. 4. 1, 2, 3, 4. Ó, vai ser o último. Maior valor é 4, menor valor é 4, a média dos valores é 4. Vamos lá, beleza. De novo. Agora eu vou fazer crescente. 1, 2, 3, 4, 5. O maior valor é 5.
o menor valor é 1 e o médio dos valores é 3. Perfeito, pô. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por 5 dá 3. A princípio, professor, esse negócio básico está funcionando adequadamente e tal. Vamos testar agora de verdade. Menos 2, ou menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. Aí, professor, aí o senhor forçou, hein? É, cara, esse é o tipo de teste que é gostoso de fazer, ó. O maior valor é 3, o menor valor é 3, a média dos valores é 0. Professor, e se eu fizesse embaralhado, dava certo também? Dava, cara. Com certeza, dava certo. Vamos lá. Vou colocar esse cara assim, 0, menos 1. Aí vou colocar 1, menos 3, 0 e 3. Mesma coisa. É a estatística do vetor, pô. Show de bola. Vocês sacaram a ideia de como a gente pega o maior ou o menor? É desse jeito aí. Show de bola. Aí, assim, dá pra ir mais adiante? Dá pra ir um pouquinho mais adiante sempre. Sempre dá pra forçar mais a barra, galera. Dá pra ser malvado com vocês pra caramba. Então, olha a brincadeira. Aí eu vou deixar isso aqui pra segunda-feira. Assim, qual é a minha ideia? Segunda-feira eu vou entregar a prova, fazer uns comentários, jogada, tal, aquele negócio. Vou fazer, provavelmente, vou pensar durante o final de semana alguma forma de a gente melhorar, fazer um exercício com valendo nota, alguma coisa do tipo assim. Mas o que eu quero deixar com vocês é pra vocês pensarem, meditarem na segunda-feira à tarde, aí no final de semana, o cara tá tomando aquela cerveja, ele, caraca, tal. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês pensem no método. No método. Olha a loucura. Qual é o método? Que você pode usar. Usem esse cara como base com ele, tá? Que pega o maior elemento do vetor e o menor elemento do vetor e troca eles de posição. Lancei a braba. Então, qual é a brincadeira? Pensem num método, a implementação de um método, que ele, ao executar, ele pega o maior elemento do vetor e o menor elemento do vetor e troca de posição. Tá legal? Acabou. E assim, para facilitar. Se tiver número repetido, é o primeiro maior e o primeiro menor. Entendeu? Porque pode ter assim, o número maior pode estar repetido, no menor número pode estar repetido. Esquece isso. Assume que é o primeiro cara que tu encontrar. O maior e o menor, os primeiros caras que tu troca. Então, pega a posição do maior elemento, a posição do menor elemento, troca esses caras de posição. E façam o uso daquele método que a gente acabou de usar, cara. Pô, você pode usar a fase de conta que esse cara já está disponível para vocês. Tá legal? Galera, esse era o objetivo da aula de hoje. Espero ter dado mais uma incrementada no nosso conceito de vetores. A partir de segunda-feira eu vou começar a liberar, acho que algumas listas de exercícios, já não tem mais algumas sobre vetor. Não sei se eu liberei todas, mas se tiver, tem algumas ali que estão escondidinhas, mas acho que talvez eu vou liberar se não tiver já, tá? Mas fica essa brincadeira para vocês pensarem aí. E na segunda a gente entrega as provas e eu comento com vocês tudo direitinho que eu preciso pra gente tentar salvar essa lavoura, cara. Vocês não vou perder vocês, cara. Vocês são um show de bola. Galera, vou encerrar a gravação. Logo mais vai estar no YouTube. Obrigado pela presença, por quem esteve aí, participou. Adoro a participação de vocês. E vejo vocês na segunda, tá? Valeu!